Imagine por um momento que você está vivendo em uma época onde o valor da vida humana foi reduzido a um conceito vazio. Uma época em que o sofrimento foi imposto de forma sistemática e meticulosamente planejada, e onde milhões de vidas foram ceifadas, não por um capricho do destino, mas pela mão de um regime que desafiou toda a moralidade e justiça. O Holocausto, uma das maiores tragédias da história da humanidade, não é apenas um fato histórico, mas um evento que ressoa até os dias de hoje, convidando-nos a refletir sobre as profundezas da crueldade humana e as lições que ainda não aprendemos. O que você sabe realmente sobre o Holocausto? Quantas vezes ouvimos falar dele em documentários, livros ou filmes, mas será que conseguimos de fato compreender a magnitude desse evento? O Holocausto não se resume a imagens de campos de concentração ou a figuras trágicas como Anne Frank ou Elie Wiesel. Ele representa o ápice de um processo de desumanização sistemática, uma maquinaria do ódio que procurou destruir não só pessoas, mas também a própria ideia de humanidade. Por que isso aconteceu? Como foi possível que um povo inteiro fosse submetido a tal brutalidade? E mais importante ainda, o que esse evento nos ensina sobre a natureza humana e o potencial para o mal que existe em cada um de nós. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nesse tema, explorando não só as atrocidades cometidas durante o Holocausto, mas também as causas e consequências desse período devastador. Vamos analisar criticamente o papel das ideologias que alimentaram o ódio, como a teoria da supremacia racial e a demonização de grupos minoritários, além de discutir os erros que a sociedade cometeu ao permitir que um regime totalitário alcançasse tanto poder. Eu prometo a você que, ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda do Holocausto e das lições que ele deixou para o mundo. A última revelação será algo que poderá mudar completamente a maneira como você encara esse episódio da história. Mas antes de continuarmos, se você está achando o tema importante, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Acredite, o conteúdo a seguir pode mudar a forma como você vê a história e o impacto do Holocausto na nossa sociedade. O Holocausto não foi apenas uma tragédia, foi um desafio direto à humanidade. Para compreender verdadeiramente o que aconteceu, precisamos voltar no tempo e explorar como essa tragédia foi possível. Durante a década de 1930, a Alemanha se encontrava em uma situação econômica devastadora. Após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade alemã estava marcada por uma grave crise política e social. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, humilhou o país, impondo pesadas reparações financeiras e terras perdidas. Esse cenário de desespero foi o terreno fértil para o crescimento de ideias extremistas, entre elas o nazismo. Adolf Hitler e o Partido Nazista começaram a ganhar poder, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha e livrá-la da humilhação. Hitler, com sua retórica incendiária, apelou para o nacionalismo extremo e para um sentimento de vingança contra aqueles que ele culpava pela derrota da Alemanha na guerra. No entanto, sua ideologia não se limitava apenas a uma busca por poder político ou econômico, mas envolvia uma visão distorcida do mundo, onde a pureza racial era vista como fundamental para o futuro da humanidade. A ideia central dessa visão era que os arianos, uma raça que Hitler considerava superior, deveriam dominar o mundo. Em contrapartida, outros grupos como judeus, ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais eram classificados como sub-humanos ou inimigos do regime. Essa visão distorcida da sociedade levou à criação de políticas e ações que resultaram na morte de milhões de pessoas. Quando o nazismo chegou ao poder, as primeiras ações contra os judeus e outros grupos começaram a ser implementadas.
A propaganda antissemita foi intensificada, retratando os judeus como uma ameaça à pureza racial e ao bem-estar da nação. Não demorou muito para que medidas mais drásticas fossem tomadas, como a criação das leis de Nuremberg, que institucionalizaram o racismo, negando os direitos civis aos judeus e separando-os da sociedade alemã. Mas o que levou o povo alemão a apoiar essas ideias? Será que todos os alemães eram de fato cúmplices das atrocidades cometidas? A resposta para isso é complexa. Muitos foram manipulados pela propaganda e pela pressão social, enquanto outros estavam simplesmente cegos para o que estava acontecendo. Mas, acima de tudo, existia um medo profundo das consequências de resistir ao regime nazista. O poder do medo e da obediência cega é algo que devemos refletir profundamente. Agora pense por um momento. Como o mundo reagiu a essas atrocidades quando começaram a ser reveladas? A resposta é, em grande parte, tardia e insuficiente. Os aliados demoraram a tomar ações decisivas e muitas vezes subestimaram o alcance das perseguições. Mas, em meio à dor e sofrimento, surgiram heróis, indivíduos que, contra todas as probabilidades, arriscaram suas vidas para salvar outras. Em países como a França, a Polônia e os Países Baixos, membros da resistência ajudaram a esconder judeus e a sabotar os esforços do regime nazista. Esses gestos de coragem, embora raros, representam uma chama de humanidade em meio ao caos. O que podemos aprender com tudo isso? Como podemos garantir que algo assim nunca mais aconteça? Eu prometo a você que, ao final deste vídeo, vamos refletir sobre essas questões de forma profunda e crítica. Mas antes de seguir, se você está acompanhando até aqui, compartilhe suas reflexões nos comentários. O que você acha que poderia ter sido feito para evitar o Holocausto? Vamos continuar essa reflexão juntos. O que levou a humanidade a permitir que algo tão monstruoso como o Holocausto acontecesse? Como um regime de ódio foi capaz de seduzir uma nação inteira e transformar uma ideia racista em um movimento que resultou em uma das maiores tragédias da história? A ascensão do nazismo foi marcada por um período de grande instabilidade econômica e social na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas e a crise de 1929 só agravou a situação. O povo alemão estava desorientado, com suas esperanças esmagadas pela derrota na guerra e pela situação de pobreza extrema. Nesse contexto, Hitler se apresentou como a solução, prometendo restaurar o orgulho e a grandeza da Alemanha. Mas, em vez de promover um governo baseado em unidade e prosperidade, ele utilizou o medo, o ódio e a xenofobia para manipular a população. O Partido Nazista, com sua propaganda eficaz, conseguiu convencer os alemães de que os judeus, ciganos e outras minorias eram os culpados por todos os problemas do país. O antissemitismo, que já existia na Europa há séculos, foi amplificado pela propaganda nazista e transformado em uma ideologia política. A deificação da figura de Hitler e a criação de um culto de personalidade ao redor dele permitiram que suas ideias radicalmente racistas fossem normalizadas. A propaganda foi uma das ferramentas mais poderosas do regime. Filmes, cartazes, jornais e rádios foram usados para espalhar a visão nazista da sociedade. Os judeus eram retratados como uma ameaça à pureza da nação, como parasitas que precisavam ser eliminados para garantir a sobrevivência da raça ariana. As escolas foram usadas para ensinar essas ideias desde cedo, preparando as futuras gerações para se tornarem adeptas do regime. O medo e a conformidade com o regime eram aspectos cruciais para que o Holocausto acontecesse. A máquina do terror, comandada pela Gestapo, instigava a delação e a repressão a qualquer sinal de resistência. Isso fez com que muitos se calassem
diante da brutalidade e do sofrimento imposto aos outros. As pessoas viam os horrores sendo cometidos, mas muitas estavam mais preocupadas com sua própria sobrevivência do que com a justiça. Em 1935, as leis de Nuremberg foram um marco na legalização do antissemitismo na Alemanha. Elas proibiam os judeus de se casarem com arianos, limitavam suas possibilidades de trabalho e os excluíam de várias esferas da vida pública. Esse foi apenas o começo de uma série de medidas cada vez mais agressivas contra os judeus. A ideia de limpeza racial foi sendo consolidada e os campos de concentração começaram a ser estabelecidos para isolar e reeducar aqueles considerados indesejáveis. O passo seguinte foi a chamada Noite dos Cristais, em 1938, uma ação coordenada em que sinagogas foram queimadas, lojas e casas de judeus foram destruídas e muitos foram brutalmente atacados. Era o prenúncio do que viria a seguir. O regime nazista estava disposto a ir ainda mais longe, e então, em 1939, a invasão da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial, e com ela, o Holocausto adentrou sua fase mais devastadora. Os judeus e outras minorias começaram a ser levados para campos de concentração e de extermínio, onde muitos morreram de fome, doença e violência extrema. O sistema de extermínio em massa foi aperfeiçoado com a criação dos campos de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, entre outros, onde milhões de pessoas foram assassinadas em câmaras de gás. Neste ponto, é importante refletirmos sobre a ideia de desumanização. Como um ser humano pode ser tratado como nada mais do que uma peça descartável de um sistema maligno? Como os nazistas conseguiram olhar para as vítimas e vê-las como seres inferiores, como se suas vidas não tivessem valor? A resposta a essa pergunta envolve um exame profundo da natureza humana e da capacidade de uma sociedade inteira sucumbir ao mal. Os campos de concentração eram lugares de sofrimento indescritível. Mulheres, crianças, homens e idosos eram levados em condições precárias, sem água, sem comida, sem qualquer respeito pela dignidade humana. A desumanização era tão completa que os prisioneiros eram chamados de vermin, um termo que denota a ideia de seres indesejáveis que deveriam ser exterminados. Para os nazistas, essas pessoas não eram mais indivíduos, mas apenas obstáculos para a realização de sua visão distorcida de um mundo racialmente puro. É importante entender que o Holocausto não foi um evento isolado, mas o culminar de uma série de passos que ocorreram ao longo de anos, à medida que a sociedade foi sendo gradualmente transformada por uma ideologia racista. Foi a junção de uma ideologia radical com o apoio da população, a omissão dos países vizinhos e a falta de ação decisiva por parte das potências mundiais que permitiu que o regime nazista implementasse seu plano de extermínio. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto somos responsáveis pelo que acontece em nosso mundo, mesmo quando não estamos diretamente envolvidos? Como podemos evitar que a história se repita? O Holocausto nos oferece lições fundamentais sobre a vigilância, a responsabilidade cívica e a necessidade de questionar as narrativas de ódio que ainda existem em muitas partes do mundo. Se você está acompanhando até aqui, pense sobre isso. O que podemos fazer como sociedade para garantir que algo tão monstruoso nunca mais aconteça? O que devemos aprender com o Holocausto para que a dignidade humana seja sempre preservada, independente de etnia, religião ou crença? Antes de continuar, se você está achando esse tema crucial, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos juntos entender as lições do passado para um futuro melhor e mais justo para todos.
Vamos agora adentrar ainda mais na complexidade do Holocausto e refletir sobre as consequências e as lições que ele deixou para o mundo moderno. Prepare-se, pois o próximo passo será uma análise profunda do impacto duradouro do Holocausto e do que podemos aprender com ele. Quando pensamos no Holocausto, nossa mente automaticamente é levada para os horrores indescritíveis cometidos pelos nazistas. Mas além da dor, da morte e da destruição, o que o Holocausto nos deixou como sociedade? Quais lições podem ser extraídas desse período sombrio da história para garantir que algo assim nunca mais aconteça? O impacto do Holocausto vai muito além das vítimas imediatas. Ele alterou para sempre o curso da história humana, trazendo à tona questões essenciais sobre direitos humanos, moralidade, justiça e a natureza do mal. Uma das lições mais profundas do Holocausto é a importância da memória. Nunca devemos esquecer o que aconteceu, pois a memória coletiva serve como um alerta contra o esquecimento e a complacência. O próprio ato de lembrar, de contar e recontar essa história, tem um poder transformador. O Holocausto nos ensina que o silêncio diante da injustiça pode ter consequências catastróficas e que a negação da história é uma ameaça à nossa própria humanidade. Nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional foi forçada a encarar a realidade do Holocausto. A revelação das atrocidades cometidas pelos nazistas trouxe à tona uma nova conscientização sobre a necessidade de proteger os direitos humanos de todos os indivíduos, independentemente de sua raça, religião ou origem. Foi com base nessa consciência que se iniciou a criação de novas normas e convenções internacionais que buscavam garantir a proteção contra genocídios e crimes contra a humanidade. Em 1948, apenas 3 anos após o fim da guerra, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse foi um passo significativo, mas a verdadeira medida de sucesso está em como essas palavras se traduzem em ações concretas. De fato, o Holocausto não foi o fim da perseguição e da violência racial no mundo. Em muitos lugares, o antissemitismo, a xenofobia e outras formas de ódio continuam a existir, e os genocídios subsequentes, como o ocorrido em Ruanda em 1994, mostram que, infelizmente, a humanidade ainda não aprendeu completamente as lições da Segunda Guerra Mundial. A criação do Tribunal de Nuremberg em 1945 foi outro marco significativo no pós-guerra. Este tribunal foi responsável por julgar os principais criminosos de guerra nazistas, dando uma resposta legal às atrocidades cometidas. O julgamento de Nuremberg, em muitos aspectos, estabeleceu um precedente para o julgamento de crimes contra a humanidade, sendo fundamental para o desenvolvimento do direito internacional moderno. No entanto, as questões levantadas por esses julgamentos ainda são debatidas até hoje. Até que ponto é possível julgar moralmente um ato em tempos de guerra? Como balanceamos a justiça com a necessidade de reconstrução e reconciliação após um conflito tão devastador? O Holocausto também trouxe à tona a importância de nunca subestimar o poder da propaganda e do controle ideológico. O regime nazista não apenas usou a violência física, mas também manipulou as mentes das pessoas por meio da mídia, educação e cultura. Isso nos leva a uma reflexão crucial para o presente. Quais ideologias estão sendo propagadas em nossos tempos? Como podemos, enquanto sociedade, identificar e resistir às narrativas de ódio, discriminação e intolerância que ainda estão presentes em muitas partes do mundo? Mas além das questões sociais e políticas, o Holocausto também provoca uma reflexão profunda sobre a natureza humana.
Como é possível que milhões de pessoas se envolvessem de uma forma ou de outra com a execução de um plano de extermínio em massa? Como é possível que tanta crueldade tenha sido permitida em nome de um ideal político? Essa reflexão nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e questionar até que ponto somos capazes de justificar o mal em nome de uma causa. Esse é um ponto central. A desumanização das vítimas do Holocausto não ocorreu de um dia para o outro. Foi um processo gradual que começou com palavras, ideologias e pequenas ações que foram normalizadas até que a sociedade já não se surpreendesse com as atrocidades. Isso nos leva a uma pergunta essencial: como evitar que a história se repita? Como garantir que a humanidade nunca mais permita que um regime de ódio chegue ao poder? A resposta a essas perguntas está na educação e na promoção de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Precisamos ensinar às futuras gerações os horrores do passado para que elas possam construir um futuro mais justo. Precisamos ensinar que, independentemente das diferenças, cada vida humana tem um valor inestimável. Precisamos cultivar a empatia, a solidariedade e a responsabilidade coletiva, lembrando sempre que o silêncio diante da injustiça pode ter consequências devastadoras. Outro aspecto importante do Holocausto é o impacto profundo que ele teve sobre os sobreviventes. Muitos dos que viveram para contar suas histórias carregaram feridas profundas que não poderiam ser curadas, nem com o passar dos anos. A memória das vítimas é preservada através dos sobreviventes e seus relatos. O trabalho de historiadores e estudiosos, como Primo Levi, Elie Wiesel e muitos outros, ajudou a documentar a dor e a resistência desses indivíduos. Através de seus testemunhos, o mundo foi lembrado da importância de nunca esquecer as vítimas e de continuar a luta contra a intolerância. Porém, também é fundamental questionar a memória do Holocausto. Como uma sociedade lida com as lembranças de tal tragédia? Existe um limite para a dor? Existe um ponto em que o sofrimento se torna tão grande que ele se torna quase impossível de processar? A memória do Holocausto nos obriga a encarar nossas próprias limitações, a reconhecer que existem algumas experiências humanas tão horríveis que desafiam nossa compreensão. Mas há algo mais que podemos aprender com o Holocausto: a importância da resistência. A resistência não precisa ser apenas física. Muitas vezes, a resistência mais poderosa foi a resistência silenciosa, a recusa em aceitar a desumanização imposta pelos nazistas. E, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, muitas pessoas encontraram formas de resistir, seja ajudando uns aos outros, seja mantendo viva a memória de suas histórias. Essa resistência é a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a humanidade pode encontrar maneiras de sobreviver e de lutar pela justiça. Agora eu te faço uma pergunta: o que podemos fazer como sociedade para garantir que o Holocausto nunca seja esquecido e que suas lições não se percam nas gerações futuras? Como podemos, individualmente, contribuir para um mundo mais tolerante, mais justo e mais humano? Antes de seguir para a última parte do vídeo, deixe sua opinião nos comentários. O que o Holocausto te ensinou sobre o mundo em que vivemos hoje? Vamos juntos refletir e compartilhar nossas ideias. E se você ainda não se inscreveu no canal Além da Bíblia Cortes, faça isso agora. Compartilhe este vídeo e deixe seu like para que mais pessoas possam refletir sobre essa importante lição da história. Ao refletirmos sobre o impacto do Holocausto, não podemos deixar de nos perguntar como as lições dessa tragédia continuam a moldar o mundo atual. O sofrimento das vítimas, a destruição de tantas vidas, a desumanização de milhões, tudo isso reverbera até os dias de hoje. O Holocausto não é apenas uma história do passado, mas uma advertência contínua,
um lembrete de que o ódio, a intolerância e a indiferença ainda são forças poderosas que podem destruir civilizações e incitar a violência em qualquer momento. Em nossos dias, vemos como o antissemitismo, a xenofobia e outras formas de racismo continuam a existir em diversas partes do mundo. E essa realidade traz à tona uma reflexão inevitável. Será que realmente aprendemos as lições do Holocausto? Ou estamos, de certa forma, permitindo que esses fantasmas do passado ressurgam, disfarçados em novas formas de intolerância? O Holocausto nos ensina que devemos estar vigilantes, que não podemos permitir que discursos de ódio ganhem espaço em nossa sociedade. Precisamos estar atentos às pequenas, mas perigosas, falas que promovem a divisão, que alimentam preconceitos e que desumanizam os outros. A história nos mostra que um simples pensamento de exclusão pode, com o tempo, transformar-se em um movimento destrutivo e genocida, como vimos com o nazismo. Neste ponto, é crucial entendermos que a luta contra o ódio não deve ser apenas uma ação pontual, mas um compromisso constante. O mundo de hoje ainda enfrenta desafios gigantescos, como o aumento das desigualdades sociais, o avanço de regimes autoritários e o crescimento da intolerância em diversas formas. O Holocausto, portanto, não é apenas uma lição sobre o que aconteceu, mas também um chamado à ação para combater as ameaças atuais que nossa sociedade ainda enfrenta. A educação desempenha um papel central nessa luta. O ensino da história do Holocausto, em suas nuances e complexidades, é fundamental para que as novas gerações compreendam a gravidade dos atos cometidos e as consequências de permitir que o ódio se espalhe. No entanto, a educação não deve se limitar a simplesmente relembrar o sofrimento das vítimas. Ela deve também nos ensinar a importância de defender os direitos humanos, a dignidade e a igualdade, valores que o Holocausto buscou destruir. As escolas, universidades, museus e centros de memória têm a responsabilidade de manter viva a memória do Holocausto, de transmitir suas lições e de cultivar uma cultura de paz, respeito e solidariedade. Além disso, é imprescindível que cada um de nós reflita sobre como nossas ações e escolhas diárias podem contribuir para a construção de um mundo mais justo e humano. O Holocausto nos mostrou que o mal não é apenas causado por uma minoria extremista, mas que ele pode crescer quando uma sociedade inteira silencia. Ou pior, quando ela se torna cúmplice por omissão ou complacência. O futuro da humanidade depende de nossa capacidade de nos posicionarmos contra a injustiça, de não permitir que a intolerância e o preconceito se espalhem sem resistência. É também fundamental que o Holocausto seja lembrado como um exemplo de resistência. Apesar de toda a brutalidade, de toda a repressão e de todo o medo, houve aqueles que se opuseram, que resistiram de formas pequenas e grandes. O próprio ato de sobreviver em um campo de concentração, de manter a dignidade humana diante da morte iminente, foi uma forma de resistência. A história dos sobreviventes e das pessoas que ajudaram na resistência ao regime nazista deve ser preservada e celebrada como um exemplo de coragem e humanidade. Mas, ao mesmo tempo, o Holocausto nos desafia a olhar para o futuro com uma perspectiva crítica. O que podemos fazer para garantir que a história não se repita? Como podemos trabalhar, como indivíduos e como sociedade, para erradicar o ódio de nossas mentes e corações? O legado do Holocausto exige uma reflexão profunda e uma ação constante. Cada geração tem a responsabilidade de ensinar e de praticar os valores da justiça, da igualdade e da paz. Estamos diante de um momento decisivo para o futuro da humanidade. O Holocausto é um capítulo que não pode ser esquecido, mas também não pode ser usado apenas como um marcador do passado. Ele deve ser uma força ativa que nos impulsiona a lutar por um mundo melhor.
Cada um de nós tem um papel fundamental na construção desse futuro, seja na educação, na promoção do diálogo, na resistência às injustiças ou no compromisso com os direitos humanos. E como espectadores deste vídeo, como você se sente em relação a isso? Como pode contribuir para um mundo onde a intolerância não encontre espaço? Será que estamos realmente fazendo o suficiente para garantir que o Holocausto seja lembrado e que as lições que ele nos ensina sejam aprendidas e aplicadas em nosso tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre isso. Se este conteúdo te tocou e você acredita que o debate sobre o Holocausto e a preservação da memória histórica são essenciais para o mundo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda a espalhar o conhecimento e as lições que aprendemos com a história, para que possamos evitar que o sofrimento do passado se repita no futuro.